Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Bem-vindos sejamos todos mais uma vez à sede da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que nos recebe sempre com ternura e muito carinho desde 1956, sendo esta a primeira sociedade espírita desta progressora região. A condução, a reflexão nesta tarde hoje está a cargo do nosso querido Francisco Medeiros Ribas, o nosso companheiro aqui da sociedade, trabalhador do nosso movimento espírita regional. E o Francisco vai enfocar sua proposição no capítulo 25 do Evangelho, Buscai e achareis, traz como subtítulo o movimento que encontra a paz, né? Então, nós vamos fazer agora a nossa prece, uma leitura introdutória, e o Francisco vai nos conduzir nessa reflexão. Pai da vida, força criadora de todos nós, despertamos, enfim, Senhor, para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais. Temos consciência que muita coisa poderia ter sido feita até agora, não fosse a nossa própria ignorância, a nossa indigência, e muitas vezes nos colocamos como vítima da própria vida. Hoje, com a consciência ampliada, vemos que temos, na realidade, uma responsabilidade imensa na vossa obra perene da criação. Por esta razão, é que estamos pedindo ao vosso coração bondoso, ao vosso amor que não conhece limite, que o nosso desejo, as nossas forças, para realmente colaborar nesta obra majestosa, sejam potencializados. Porque desta maneira, através da nossa postura, da nossa conduta, da nossa exemplificação, poderemos propor às outras almas que possam fazer o mesmo neste longo caminho que nos aguarda na ascensão espiritual. Abençoa a nossa proposição, Senhor, inspira o nosso facilitador através dos vossos mensageiros celestes, e que possamos, a partir de agora, iniciarmos as tarefas que nos são propostas nesta tarde. Que assim seja, Senhor. 1962, o benfeitor querido Emmanuel, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, homenageia uma das nossas obras fundamentais, O Céu e o Inferno, com o livro Justiça Divina. Uma pequena leitura, uma pequena introdução do capítulo Virtude Solitária. Diz o benfeitor: há quem deseje tranquilidade ideal na terra com a pretensão de fugir ao erro. Casa branca no aclive da serra, com o vale rente. Fontes claras correndo perto e jardim florido, clima doce e perfume da natureza, nenhum aborrecimento, nenhum cuidado, falta alguma, problema algum, solidão saborosa em que o morador consiga estirar-se inerte em poltronas e redes. No entanto, esse é o problema do Espiritismo, meus amigos. É no trato da luta que as forças se enrijam e as qualidades se aperfeiçoam. Considerando-se que o mal é a experiência inferior nos quadros da experiência mais nobre, é no serviço do amparo mútuo e da tolerância recíproca que havemos de transformá-lo em bem duradouro, como se tomássemos as nossas próprias sombras de ontem para convertê-las na luz de hoje. Livres, estamos interligados perante a lei para fazer o melhor. E escravizados aos compromissos expiatórios, estaremos acorrentados uns aos outros no Instituto da Reencarnação, segundo a lei, para anular o pior que já foi feito por nós mesmos nas existências passadas. Ninguém progride sem ninguém. Abençoemos assim as provações que nos abençoam. Trabalho é ascensão, dor é burilamento. Toda adversidade avisa, todo sofrimento instrui, todo pranto lava, toda dificuldade esclarece e toda crise seleciona. Virtude solitária é pão na vitrine.
Competência no palanque é usura da alma. Todos somos alunos na escola da vida e ninguém consegue aprender sem dar a lição. Busca, né? Busca e acharás. Esta é a lição que o Francisco está trazendo para nós não temos dúvida. Abramos os nossos olhos, os nossos ouvidos, porque a iluminação está a caminho. Vamos ouvir o nosso Francisco. Meus irmãos, uma boa tarde a todos. Que Jesus nos guarde e envolva-nos em sua paz. Uma alegria renovada estar aqui nesse espaço físico da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz e compartilhar com os irmãos um pouco dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Naturalmente, estando nesse ambiente, nós já estamos sob a proteção da espiritualidade maior. Mas é sempre bom a gente pedir o auxílio dos bons espíritos para que possamos ter êxito na nossa tarefa. Como o Vanim já adiantou, a nossa reflexão da tarde vem lá do final do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Um dos capítulos fundamentais, né? Se não, como todos, né? Todos os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo são importantíssimos, né? Allan Kardec selecionou os principais, né? Não que o Novo Testamento não seja importante como um todo, né? Mas aquele nos facilita, né? Nos coloca os pontos principais, fundamentais mesmo, para que então a gente possa ter um pouco mais de ânimo, né? Para nos alegarmos um pouco essa boa nova, né? Evangelho, a boa nova, a grande notícia, né? Tão importante. Esse capítulo, então, buscai e achareis, nós vamos fazer a nossa reflexão em duas máximas de Jesus. Como todos os capítulos do Evangelho, ele segue mais ou menos a mesma estrutura. Algumas máximas de Jesus, né? Allan Kardec faz uns comentários e depois temos as instruções dos Espíritos. Todos seguem mais ou menos esta ordem. Esse aqui, por coincidência, ou então assim como uma exceção, não há instrução dos Espíritos. Então aqui só temos as máximas e temos Allan Kardec comentando. Não temos as instruções de Espíritos, né, nesse capítulo. Nós separamos então duas máximas aqui, que também são máximas que estão no Evangelho de Mateus. Também aqui, só as máximas, todas elas do Evangelho de Mateus. Nos outros, há de vários evangelistas, né? Mas nesse aqui, especificamente, nós só temos as máximas que estão no Evangelho de Mateus. Nós vamos trabalhar, então, num primeiro momento, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E depois, numa segunda parte, observai os pássaros do céu. Então nós vamos fazer a leitura aqui dessas máximas, que nos ajuda um pouquinho, depois nós vamos ampliar um pouco. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi, e se vos dará. Buscai, e achareis. Batei a porta, e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate a porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está no céu dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Então isso está em Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Vejam bem, aqui no primeiro, nós vamos destacar aqui essa comparação, então, porque a vida espiritual, a nossa vida de encarnado, passageira, esse é o primeiro momento, né? Todos nós sabemos, independente da religião, o Espiritismo ele vai um pouco mais além, né? Mas independente da religião, todos os seres humanos sabem que nós somos passageiros, isso aí não tem saída. Agora, o que acontece depois é que diferencia, né? A doutrina espírita vai além. Ela sabe que somos passageiros a carne, né? O espírito segue. Então, esse é um primeiro ponto. Mas aqui a nossa vida
enquanto estamos encarnados, ela é uma cópia imperfeita da vida espiritual. Então essa comparação aqui é interessante que ele fala, né? Qual dentre nós, sendo, ele fala maus aqui, mas eu acho que fica mais interessante a gente colocar como imperfeitos, então, que nós estamos caminhando, né? A gente não somos maus, somos imperfeitos, né? E então ele compara nós sendo maus e nosso filho pedindo pão, nós não vamos dar uma pedra, né? E aí ele faz uma comparação então com Deus. Muito importante esse detalhe aqui, para que a gente possa. Então imagina Deus, o que eu peço para Deus, que é a causa primária de todas as coisas, né? Perfeição absoluta, né? Então aqui nós vamos recordar um pouquinho então de Deus. Deus. É importante, né, que nós tenhamos uma definição um pouco melhor de Deus, né? Há muita confusão sobre Deus, né? Até da maneira que a gente foi criado, né? Com aquela figura do Deus, Deus castiga, né? Lá quando criança as mães falavam muito para a gente, né? Cuidado que Deus castiga. E a gente acaba formando então um Deus humano, né? Então o Espiritismo vem tirar isso, né? Embora na pergunta de número 10 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questionou então os espíritos superiores com a seguinte pergunta: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Olha que pergunta importante, né? Quem de nós em algum momento não tentou, né, penetrar na intimidade de Deus e a gente não chega a nada, né? Não tem como, né? A resposta dos espíritos superiores, ela é taxativa, né? Não. É um sentido que lhe falta. Então, enquanto nós estivermos encarnados, nem tentem penetrar na intimidade de Deus. Não há possibilidade. Enquanto encarnado. Não há possibilidade. Eles, inclusive, falam aqui, não perca tempo. Tem coisas mais importantes para a gente, né? Mas, através dos atributos da divindade, nós podemos chegar bem próximo de ter um conhecimento bem interessante a respeito de Deus. Então, Deus, a causa primária de todas as coisas, na inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. E depois ele fala um pouco dos atributos da divindade, né? Deus é eterno, eterno entendendo como não teve início nem fim, que é difícil também para nós compreendermos, né? Enquanto a gente está encarnado, para nós tudo tem um início, um desenvolvimento e um fim. É natural, né? Tudo que a gente conhece é assim, enquanto encarnado. Mas lembrando que nós somos espíritos. É preciso estar sempre atento, né? O que nós somos de fato é espírito, né? Numa experiência passageira. Isso melhora muito. Então Deus é eterno, né? Todo-poderoso, imaterial, imutável, mas sobretudo soberanamente justo e bom. Esse é o atributo principal. A gente entendendo esse, né? Então nós já temos agora então um Deus diferente daquele que a gente imaginava, né? Deus soberanamente justo e bom. Agora nós podemos entrar então no nosso capítulo: ajuda a ti mesmo que o céu te ajudará. Buscai e achareis. Quando ele fala aqui, aquele que busca, acha. Aquele que pede, terá. Aquele que bate a porta, ela abrirá. Mas aqui há uma parte nossa, né? Então, né? Há um movimento, há uma necessidade do movimento, de eu buscar, de eu bater, pelo menos eu bater. Porque nós temos muitos irmãos nossos que ficam aguardando, né? Eu fico aguardando, até tem uma expressão, uma virtude muito usada pelas pessoas, mas que está um pouquinho diferente do que ela é, na verdade, que é a tal da esperança. Esperança. A esperança ela é muito confundida, né? É uma virtude importantíssima, né? Junto com a caridade e a fé, são virtudes importantíssimas, mas ela é diferente. A esperança que é colocada aqui no Evangelho, ela é ativa. É a esperança de quem fez algo e aguarda no tempo certo, no tempo de Deus, porque Deus, sendo soberanamente justo e bom,
Ele nos conhece por dentro. Então, realmente, aquilo que eu fiz, eu preciso ter feito algo para merecer. Mas a esperança que muitas pessoas têm é uma esperança passiva, é de esperar. Então, eu tenho esperança, mas eu não fiz nada para que aquilo aconteça. Mas eu tenho uma esperança. É difícil, né? É difícil que vai acontecer algo sem que eu faça o meu movimento. E aqui já entra também que a maior parte das pessoas, a gente se inclui também, ainda na verdade não sabe ainda muito bem o que é. Esse é um grande problema. No fundo, nós não sabemos o que queremos. Então aqui é um grande problema. Como que eu vou esperar algo se eu nem sei o que eu quero? Tem uma fábula, né, que conta que eram animais. Um animal se perdeu na floresta, né? Estava desesperado, perdido. E daí acabou e não encontrava mais ninguém, mais nenhum animal na floresta, até que ele encontrou um outro animal que parecia que era um morador antigo, né, na floresta. E aí ele ficou muito contente, né? Quando encontrou esse animal, e falou: meu Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou perdido, me ajuda. Esse outro animal falou para ele: sim, lhe ajudo. Para onde você está indo? E ele, no desespero, falou, o outro animal: olha, na verdade, qualquer lugar para mim está valendo, eu estou perdido. Bom, o outro animal falou: bom, para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar, você pode ir para qualquer lugar, né? Pega qualquer lugar. Se ele não sabe, estou perdido e não sei para onde estou indo, para que se pergunta para o outro para onde você quer ir? Então, um grande eu saber para onde eu vou, o que eu quero, o que queremos. E aqui a doutrina espírita, de novo, nos traz elementos importantes, porque a doutrina espírita já nos coloca o que nós somos, espíritos imortais. Nós sabemos de onde viemos, né? Nós sabemos para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Claro, de maneira clara, explícita, né? Com lógica, os ensinamentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, e em toda a obra, né? Nos 5 livros, eles são claríssimos, né? Isso aí dá uma alegria quando você lê, porque você entende. E como é bom você saber isso, né? Nós somos imortais. A nossa diferença em relação a Deus é que nós tivemos começo, né? Então, Criador e criatura, nós tivemos começo, nós não temos fim. Bom, só isso, por si só, já é uma grande alegria, né? Mas nada acontece, né, como eu falei, sem o nosso movimento. Porque Deus nos criou para a felicidade de todos, nós chegaremos lá. Mas é preciso que eu queira. Senão, eu vou continuar. Não vou continuar nesse mesmo mundo, ou em mundos inferiores, onde a dor ainda existe, né? Onde a maldade, ela é maior, né? Como o mundo que nós estamos vivendo agora ainda, né? O bem, ele existe, mas ele é menor ainda, né? O mal ainda predomina. Então, é esse mecanismo, então, meu de melhoria, né, de conhecimento de si próprio. E o conhecimento de si próprio é importante a gente colocar, passa por eu saber que eu sou um espírito imortal. Aquela questão lá que pergunta, é uma pergunta fundamental do Livro dos Espíritos, o conhece a ti mesmo, né? Ela tem que ir de encontro a eu saber que eu sou espírito imortal. Quase que não adianta nada. Se eu não me considerar um espírito imortal, conhecimento de mim mesmo não vai a quase lugar nenhum. É muito pouco. Então, fundamental conhecimento de si próprio. Então, nós precisamos mudar isso, né? A esperança que se fala aqui, então, é a esperança do verbo esperançar. Não é de esperar. A raiz é a mesma, né? Mas é outra coisa. Esperança é outra coisa. É uma necessidade de eu fazer um movimento, de eu querer. Está bem claro isso em mim, né? Que eu quero. Bem, ainda a respeito do querer, nós temos o nosso filósofo contemporâneo, Mário Sérgio Cortella, que ele também nos dá uma boa ideia desse do querer. Para vocês terem uma ideia de como é que funciona então o querer. Ele fala muito de uma questão fundamental para resolver várias questões da nossa vida, está dentro dessa situação do querer. Mas aí ele coloca 3 condições: querer
poder e dever. Daí ele fala assim: nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. E não é assim mesmo. Nós vivemos nessa, né? Quando a gente conseguir equacionar essas três condições, nós vamos ter paz. Esse é o movimento da paz, que a gente tanto quer, né? Quem de nós não quer ter paz? Mas a paz também de Jesus, né? É que Jesus nos fala, é aquela paz que ele fala: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não a paz que o mundo dá, a paz de consciência, né? A consciência tranquila, que não teme ações do passado e caminha firme para o futuro também, né? Essa é a paz. A paz do mundo, ela é um pouquinho diferente. O Vanim falou até aqui na abertura, né? Essa situação de tá tudo certo na minha vida aqui é difícil, né? Como o próprio Jesus nos comentava, né? O Jesus, aquela frase famosa de Jesus, né? No mundo só tereis aflições. Olha esse aviso aqui que a gente às vezes meio que se esquece. No mundo só tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. De novo, para a gente olhar um pouquinho para Jesus. Eu venci o mundo, que é o que nós precisamos fazer, vencer. Mas vencer quem? As nossas imperfeições, as nossas más inclinações. Admitir que nós temos, né, os nossos defeitos, né? Tão difícil, né? A gente quer aparentar que não tem e tem, e aí perde tempo de trabalhar, né? Essas situações tão importantes. Então, ainda sobre o Mário Sérgio Cortella, ele fala assim: quando o que eu quero é também o que eu posso e é o que eu devo, pronto. Toda a situação da nossa vida, quando passar por, né? Isso aqui é o que eu quero, é o que eu posso e o que eu devo, está resolvido. É essa a equação. Não precisa mais nada. Bem, nessa no ajuda-te a ti mesmo, o céu te ajudará, do ponto de vista terreno, é o princípio também da lei de trabalho, né? A lei de trabalho, uma das leis morais, que está lá na parte terceira do Livro dos Espíritos. E é também de uma outra lei, a lei de progresso, porque o progresso só se dá através do trabalho. E o trabalho, nós temos aqui na doutrina espírita uma definição das mais importantes que eu, pelo menos, encontrei na minha vida. Mudou para mim muita coisa a definição de trabalho que a doutrina espírita nos oferece. Está lá, na lei de trabalho. Qualquer ocupação útil é trabalho. Esse é um ponto fundamental da gente entender. Qualquer ocupação útil, trabalho. E agora, como nós somos seres que estamos progredindo, e mesmo aqueles que acham que não estão, todos nós progredimos, cada um no seu ritmo. Mesmo que eu nem perceba. Tem pessoas pessimistas que acham que eu não, as coisas não, está progredindo. Que seja um mínimo que for, mas ela está progredindo, ela nem percebe. Mas agora a gente sabendo disso, né, que é através do trabalho que se dá o progresso, e o trabalho é qualquer ocupação útil, agora é com a gente, né? Mãos à obra, né? Na construção de mim mesmo. Tudo está nas minhas mãos. E eu ainda tenho todos esses ensinamentos que nos diz aqui, Jesus nos ensinando, né? Pedi e obtereis. Busca e achareis. Quer dizer, quase estão nos empurrando para fazer as coisas e a gente ainda está meio, né? Tem uma outra pergunta do Livro dos Espíritos também que fala sobre isso, a respeito se o homem poderia, nessa vida mesmo, né? Se ele poderia melhorar já agora e resistir a esse arrastamento do mal. E os Espíritos respondem que sim. Sim, e frequentemente com insignificantes esforços. Quer dizer, com pequenos esforços eu já poderia estar lá na frente. E ele complementa dizendo assim: o que falta ao homem é vontade. E arremata: quão pouco entre vós fazem esforços. Então vejam bem, né? Quanto alerta tem, né? Se a gente lê isso aqui, né? Lê essa maravilha que é as mensagens de Jesus aqui, né? Selecionadas por Allan Kardec, não tem como a gente não se motivar, né?
Porque é um ensinamento, até do mais, muitos ensinamentos, só que tudo depende da maneira com que eu me entendo, então, né? Se a gente não se entender com o Espírito, fica meio sombrio. Todo ensinamento, ele fica incompleto. Para não dizer que fica quase inteligível, a gente não entende. Não entende. Pouca coisa você, né? E é muito frustrante, né? Quando você lê algo e você não entende. A leitura que você tenta ler não entende. É porque faltava essa chavezinha. Espírito imortal, né? Espírito imortal. E através do trabalho, do nosso trabalho, é que nós vamos, então, aprimorar um atributo principal do Espírito, um dos mais importantes do Espírito, a inteligência. Através do meu trabalho, eu aprimoro a minha inteligência. E, o outro lado, há uma depuração da nossa moral, esse outro ponto importante. Isso tudo, então é preciso viver, né? Trabalhar, o trabalho é imposto, né, por Deus, né? Pelo seu suor é que nós vamos, né, nos construir. Há uma construção e aí tem que ter o trabalho. Bem, então através do trabalho, nós pomos em ação as forças da inteligência. Aqui é interessante, essa parte do progresso, ela fica tão clara aqui na doutrina espírita, que nós somos seres em progresso, não tem jeito. Por mais que eu pense que numa encarnação ela foi perdida ou tal, às vezes ela até foi, não foi a melhor, tal, mas sempre há progresso. Sempre há. E vamos verificar o seguinte, se não fosse assim, vamos pensar então que a vida fosse do berço ao túmulo, uma vida só. Uma vida só. Como é, então, que o nosso mundo se renovaria? Uma vida só. Então, quer dizer, Deus manda os espíritos para cá, é uma vez só. Vem para cá e se vira nos 30. É isso aí e pronto. Bem, não é o que a gente vê, né? Observando, assim, com um pouquinho mais de calma, o que a gente vê no mundo de hoje. Cada geração, ela não é superior. Por exemplo, os que estão vindo agora, as crianças que estão vindo agora, em quantidade enorme, elas não vêm superior a nós? E assim é, né? A nossa era superior a dos nossos pais. Isso a gente observa. Fácil de observar. As gerações estão sempre... Bom, e daí como que se dá isso, então? Pelas reencarnações. O espírito, quando a gente vem para cá, nós não perdemos nada do que aconteceu na nossa vida anterior. Até porque imagina só, se eu tivesse que vir para cá zerado, não teria progresso. Não teria renovação de nada. Se toda vez fosse novo, todos que viessem para cá viessem pela primeira vez, progresso não existiria. Mas a gente vê o progresso, né? Os espíritos vindo cada vez melhor. Principalmente inteligência, né? Essa parte moral é que precisa, né? Não caminham muito junto, né? Claro que aí cabe aos educadores, né, aos pais, trabalhar essa parte. Mas inteligência eles vêm sempre superior, provando para nós como isso, através das várias encarnações. A gente não perde, né? Você não perde, né? O espírito, que é o que a gente é, um outro atributo do espírito importante é que nós não perdemos a consciência de nós mesmos, nunca. Então, quando a gente desencarna, aliás, é o contrário até, né? No nosso desencarne, a gente acaba se encontrando com a nossa totalidade. Há uma outra parte nossa que existe e que está momentaneamente, né? Há um véu momentâneo para que a gente possa viver essa vida, mas quando a gente desencarna, é um encontro com o nosso total. Embora isso seja motivo de grande alegria, mas nós vamos encontrar com aquilo que a gente fez. Esse é o grande detalhe. Eu vou me encontrar comigo mesmo, com o material que eu tenho. E como que a gente sabe isso? As pessoas às vezes querem lembrar de vidas passadas, né? Não há necessidade nenhuma de regressão de nada, assim. Algum caso que o outro muito, né?
que precisaria, mas a maior parte é só a gente olhar para a gente mesmo. Nesse estudo do conhecimento de si próprio, eu já sei o que eu fui. Naquilo que ainda resta trabalhar, nas minhas imperfeições, quando a gente tem a coragem de olhar, é ali está o que eu fui para trás. Mas geralmente a gente pensa, a gente quer saber porque que rei fui eu, né? Que rainha fui eu, né? Não é bem assim. Ou se foi rei, era um rei meio complicado. Essa é a grande realidade. Porque se tudo é progresso, nós temos que entender que para trás a gente era pior do que é hoje. Assim como no dia a dia, né? No dia a dia nosso, né? A cada dia a gente é melhor do que no dia anterior. Por mais que a gente não perceba. Porque isso, a gente não está falando de situações só, né? Do dia a dia nosso, né? A gente passa por várias situações no dia. Eu estou alegre, eu estou triste, tá? Mas não é isso. É o espírito, né? É o total. E essas situações que ocorrem aqui na nossa vida, elas são de todos os momentos, né? Não tem... Então, o grande detalhe é esse. Precisamos, então, fazer um movimento do que a gente quer, eu saber o que eu quero, né? Eu saber para onde eu estou indo, isso está bem claro. E aqui né, nessa passagem, ele está dizendo, ele está garantindo. Isso aqui eu fazendo o estudo aqui, elaborando o estudo aqui para trazer para vocês, eu estava pensando assim, essas passagens aqui, buscar e acharei, pedir, obtereis, ela aqui tem uma fórmula matemática, de lógica, né? É como se fosse assim, se pedir, obtereis. Se buscais, achareis. Se, é um condicional. Há a necessidade da minha parte. Aliás, se não fosse assim, a gente fica pensando, acho que no desespero, muitas vezes a gente pede mesmo, né? Algumas coisas tipo milagre. Tem pessoas que gostam muito do milagre. Mas aí, toda vez que eu quiser um milagre, ou uma exceção para o meu lado, né? Eu estou infringindo Deus como Deus fosse parcial. Quer dizer, é só o pedir que já vai acontecer. Não vai. Né? Não vai, as coisas não vão acontecer sem que eu tenha o direcionamento, né, profundo da alma, né? Por isso que é necessário essa parte do conhecimento de si próprio. Para me direcionar, para pedir outra coisa. Adianta eu pedir algumas coisas aqui que são temporárias. A gente não sabe quanto tempo isso aqui vai durar. A gente não sabe amanhã. Eu sempre digo assim, quando a gente fala isso, algumas pessoas sentem, pois é, a gente não sabe o dia de amanhã. Não, mas é uma grande alegria, porque nós não vamos deixar de existir. Nós só vamos deixar o corpo. A gente não tem jeito, não há possibilidade do aniquilamento do espírito. Não tem jeito. Então, quando diz que a gente não sabe se vai estar aqui amanhã, mas não é triste isso. A maior parte das pessoas, quando se refere a isso aí, pois é, rapaz, não sei amanhã. Não, eu sei o amanhã, eu vou continuar existindo. A gente sabe o amanhã. Só posso não estar encarnado. Essa é uma condição normal do ser humano, né? A todos os dias, né? As pessoas encarnam e desencarnam, isso é da lei. Encarnar e desencarnar. Então, não há nenhum problema. Então, quando a gente fala isso, que eu não sei se amanhã eu vou estar aqui, mas pode falar isso normal, sem ficar meio, né? Pois é, a gente não sabe, não, amanhã vai, né? É como se fosse assim, todos os dias eu me levanto e agradeço a Deus que eu estou vivo. É uma redundância, porque sempre vai ter um amanhã, até quando eu desencarnar. O amanhã é o amanhã. Somos imortais. Bem, o que a gente pode pedir, então? Para agora a gente ser específico. Então, tá, como é que é isso aí, então? O que eu posso pedir? Pedir a luz que vos clareie os caminhos e ela virá. Né? Então, vejam bem, nós estamos num mundo material passageiro. Não adianta eu pedir coisa, né? E olha que às vezes vem, né? Às vezes a gente pede coisas e por merecimento mesmo vem. Mas o que tem que pedir, o fundamental de pedir são outras coisas. A gente está perdendo tempo. Eu estava até comentando com o Varim na quinta-feira, teve uma palestra aqui de um outro colega, que ele estava falando do mal de Alzheimer. Foi bem interessante o que ele colocou, que diz que tem uma pesquisa, que eu acho que daqui a 10 anos vai aumentar muito
né? O tal do mal de Alzheimer, que na verdade alguns falam o bem de Alzheimer, né? Então vai aumentar muito. E ele está falando assim, que na verdade o mal de Alzheimer, o que ele apaga mesmo da nossa memória, são aquilo que a gente adquire aqui inútil, as coisas inúteis. O que é útil não apaga. Olha que interessante. Ele provou aqui, né? O que apaga é as coisas inúteis. Então aquelas coisas que eu estou buscando que não são necessárias, ele vai apagar. Agora o fundamental, que é o do Espírito, ele não apaga. Olha só. Eu continuo. Vai apagar. Aliás, tudo que é inútil é apagado mesmo, né? E a gente às vezes está virado em total inutilidade. Nós estamos dando importância para coisas que eu não vou levar. Mas daí cada um que sabe, né? Não há pressa, né? Eu preciso trabalhar em mim mesmo, né? Então, pedir a luz que vos clareie os caminhos, e ela virá. Pedir forças para resistir ao mal, e isso acontecerá. Sempre com o meu concurso, né? Eu estava vendo também, no estudo aqui, elaborando aqui esse estudo, eu vi uma tirinha acho que era o Cascão, lá do Mônica, Cebolinha e Cascão, e ele chegou de noite, se ajoelhou na cama dele, ele tinha uma prova no outro dia, e daí pediu para Deus que ele precisava tirar umas boas notas naquela prova, né? Se ajoelhou e pediu, meu Deus, amanhã essa prova, eu preciso ir bem nessa prova. E daí aparece um espírito, um anjo, pegando ele, então vai estudar. Tira ele da cama e vai estudar. Mas não tem como, né? A gente, quando era criança, era assim mesmo. A minha mãe me ensinou mesmo. A estudar, ela mandava até eu colocar o caderno embaixo do travesseiro, né? Bota o caderno. Tá? Não, valia enquanto a gente tinha criança. É assim que começa. Mas agora não dá, né? Agora não vai ter como. Se eu não estudar, não vai ter jeito. Não há mágica. Eu preciso desenvolver dentro de mim essa força de querer as coisas, né? Vai passar. Passa quem? Quem estudou mais. Quem se preparou melhor vai conseguir. É assim que funciona. Fácil, simples, né? Bom, pedir assistência dos bons espíritos e eles virão ao nosso auxílio. Vamos então para a nossa segunda parte. Observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e os ladrões desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí também o vosso coração. Aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai os pássaros no céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois mais que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem enfiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior o cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Olha só, tudo acaba caminhando para o mesmo ponto que a gente conversou antes, né? Mas aqui tem o seguinte, se a gente pegar essa passagem aqui, interpretando ao pé da letra, seria então a negação do trabalho, né? Ele está dizendo, não é para se preocupar, não te preocupa que o Pai vai te dar.
Mas é claro que aqui tem uma alegoria, né? São parábolas que Jesus falava para o espírito imortal. Naquele tempo, a gente podia ter interpretações dúbitas, hoje já não mais. Hoje a gente já tem a condição de entender e tirar daqui o espírito da letra. Se Jesus, em vários outros momentos, nos coloca nas próprias leis da natureza, o trabalho como uma lei, então ele não está dizendo isso, né? No sentido que pode ficar tranquilo. E ele observa os pássaros, né? Os pássaros que progridem poucos, ou as plantas, né, que estão paradas, que não têm inteligência, mas nós temos a inteligência. A diferença nossa é essa, nós temos o raciocínio, a consciência de nós mesmos. E imagina se a gente não trabalhasse, né? Não haveria progresso nenhum. Aliás, não teria vida, né? A vida é o trabalho de si próprio, né? Não teria isso, né? O ser humano desenvolveria os próprios membros, né? Se você imobiliza algum membro seu por um tempo, depois quando volta você tem que fazer fisioterapia, quer dizer, é um movimento, há uma necessidade de movimento, nós somos seres, tudo é movimento e renovação. Eu só preciso fazer o movimento correto. Com essas lições que o Evangelho nos traz aqui, nós temos todas as condições, então, né, para buscar a nossa felicidade, né? E olha só, a felicidade cai de novo no mesmo ponto. Está definido por Jesus. Isso aí é um ponto que não tem saída. Todos seremos felizes, espíritos, né? Todos, não tem saída. E essa felicidade dos espíritos, você sabe qual que é a felicidade dos espíritos superiores? Que é um estágio que nós vamos alcançar. Conhecimento de todas as coisas. Não sentir ódio, inveja, orgulho. Então dá até para a gente avaliar um pouquinho em que estágio que a gente está. Encarnado ainda. Aqui a gente ainda tem um pouco disso ainda, né? De vez em quando a gente tem uns acessos meio, né? Uma falta de humildade, né? O egoísmo ainda impera na gente, né? O detalhe é que ele não continue, né? Ou que não aumente. E que a gente esteja lutando com isso. Que a gente consiga verificar o quanto ainda tem na gente desses, né? Desses vícios, vamos dizer assim, né? Esse é um exercício próprio da reforma íntima, né? Eu consegui olhar para dentro de mim e verificar isso. E travar uma luta mesmo, né? Para extirpar isso, né? Porque senão eu não consigo caminhar. A gente ainda tem. Um pouco ainda tem. De vez em quando a gente, né, é surpreendido numa situação, nossa, como é que eu fui pensar isso? Mas só pensou. Se não seguiu, já estamos no mesmo caminho. Aquele que reflete, né, pelo menos reflete isso, já está a caminho. Né? Quando eu consigo perceber isso e me avaliar, né, fazer como o Santo Agostinho coloca lá na questão do conhece a ti mesmo, né? Fazer uns exercícios de se avaliar um pouco, né? As minhas atitudes, né? Meus atos, meus pensamentos. O que eu tenho pensado? Pensamento, outro atributo do espírito. Quem pensa é o espírito. Às vezes a gente se confunde achando que eu sou um ser, então, corporal, que eu sou corpo, e pensa que o corpo não pensa, né? O corpo não pensa, o espírito pensa. Então, se o pensamento está errado, é lá no espírito que eu tenho que trabalhar. É lá, né? É ali que eu tenho que... E o resumo de tudo dessa reforma íntima é passar a caridade por todos os nossos atos e nosso pensamento. Tudo que a gente faz na nossa vida, se a gente tivesse o cuidado de passar, para saber se eu estou sendo caridoso em tudo que eu faço, a gente já estaria, né? Já não estaria aqui, digamos assim, né? Que seria o quê? A caridade, como Jesus nos ensinou, né? Benevolência. Verificar se os meus pensamentos, meus atos, né? As minhas ações, as minhas palavras. Eu estou tendo benevolência quando me relaciono com as pessoas, quando eu falo. Né? Até nos meus pensamentos também, né? Olha, que aí o pensamento é uma coisa íntima, né? Porque no pensamento a gente é livre. Eu posso, inclusive, simular, né? Eu posso fazer uma cara aqui que eu estou sendo agradável com a pessoa, mas por dentro eu estou largando os rojão com a pessoa, né? Muito ruim. Muito ruim quando, né? Mas é uma possibilidade que a pessoa tem. Simular. Colocar uma máscara, né?
Então eu não sou aquela pessoa, tal, me faço que eu sou bom, esquecendo que nós vamos, quando a gente desencarna, nós somos desnudados, ficamos nus, aparece o Espírito. Então, importante, né? Deu, agora encarnado, já, né, me colocar como espírito, que é o que eu sou, né? Já tentar viver a vida de espírito agora. Porque nós vamos desencarnar. Era bom que quando a gente desencarnasse, né? Seria muito bom que a gente já tivesse... Olha a felicidade que é, né? Você desencarnar e já está no caminho, né? Porque nós vamos desencarnar. Agora, saber que é espírito, depois que desencarnou, não tem muita vantagem, porque a gente vai saber. Aí quando a gente desencarna assim, sem saber isso, a primeira coisa é botar a mão na cabeça, né? Era tão simples, né, o que eu tinha para fazer e eu perdi. Podia estar mais adiantado. Né? Tudo isso a gente coloca aqui porque são lições que estão aqui nesse livro, né? Importante depois as pessoas, né? O tempo aqui ele é curto para a gente falar, mas a gente dá uma olhada de novo, né? Pegar o capítulo 25 aqui, importantíssimo, né? Lições maravilhosas que nos ajudam muito na nossa caminhada, né? Então ele fala aqui também da caridade e da fraternidade. Então, eu falei de benevolência, tolerância e perdão. Tudo isso nos nossos atos, né, que a gente tem que trabalhar. Se a gente quer colocar a caridade em todos os nossos atos, as nossas ações, tem que passar por isso. Em todas as situações eu tenho que ser benevolente, indulgente ou tolerante e perdoar. Então, eliminando essa situação de situações imperdoáveis, né? Não tem. Não interessa a qualquer, é um exercício. Para a nossa caminhada, nós vamos precisar trabalhar isso. Não tem outro jeito. Porque a caridade e a fraternidade, infelizmente, não tem como se decretar isso em lei. Não tem como colocar em lei. Né? Porque, aliás, se tivesse, né, se fosse colocada nas leis, seria uma maravilha, né, mas ainda não temos essa condição. Mas ela é um fruto interior nosso. Né, quando os homens, né, entenderem, né, essa mensagem importante de Jesus, teremos isso. Né, e o Espiritismo, cabe ao Espiritismo fazer a caridade e a fraternidade penetrar no nosso coração, no coração de cada um. Vamos então, né? E aí, como a gente diz assim, tudo depende de nós mesmos, né? Porque cada um de nós é um universo. Mas estamos todos juntos, né? Todos irmãos. Um pai e irmãos. E nós vamos precisar um dia viver nessa família universal. Não vai ter jeito. Eu preciso amar o próximo, todo o próximo. Então não há mais inimigo também, né? Até o suposto inimigo meu é próximo. É uma grande necessidade de trabalhar isso na gente, de assim, certamente a gente tem inimigos, né? Tem gente que não gosta da gente, né? E tal, mas a gente não ter, né? Nós não termos inimigos, nós estaremos dando um grande passo para a nossa caminhada, rumo então ao reino de Deus, né? Que é o nosso fim. Nós vamos, né? O nosso fim no sentido de a vida segue. No sentido que é o nosso objetivo, digamos, né? Melhor. O objetivo é retornarmos. Todos nós viemos aqui para observar, crescer, amar e voltar para casa, melhores. Esse é o resumo da nossa vida. Eram essas, então, as nossas considerações. Nosso desejo, então, de muita paz a todos.